Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Sou a professora Julia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula sobre o gênero teatro, né? Hoje vamos falar sobre o teatro na rua, um gênero bem antigo, né, que existe aí desde a época da Grécia Antiga. Então, a gente sabe que o teatro na rua, ele originou-se na Grécia Antiga e apresentava, né, todo um contexto, principalmente, né, retratava a questão da tragédia, né? E é interessante porque durante essa aula nós vamos apresentar para vocês uma peça teatral de William Shakespeare, que é um clássico, né? Só que vai ser mostrado uma releitura do grupo de teatro Galvão, e eles fazem exatamente essa relação. O teatro na rua, como era apresentado na Grécia Antiga, ele tinha essa perspectiva, muitas vezes, que foi exatamente o período que se originou o teatro, a gente inclusive já falou sobre isso. Ele tem essa perspectiva, muitas vezes, de mostrar tragédia, né? Fatos de guerras que geralmente eram retratados, enaltecer grandes homens, heróis. E é outra característica que a gente vai ver na peça essa grande, né, arte, que é o teatro dentro da obra de William Shakespeare. Então, galerinha, veja só, a gente percebe que, vendo que esse teatro na rua foge do tradicional de comum, e aí a gente pode perceber que esse teatro, né, que é tudo aquilo que vem ser produzido, né, para o público, no caso aqui, ruas, praças, mercados. Então veja que essa manifestação cultural que traz uma relação, ou melhor, uma lembrança muito forte dos cultos a Dionísio, né, lá principalmente também na Roma Antiga, e trazem uma grande, né, relação com essa antiguidade, tanto da Grécia Antiga como Roma. Então, foi a partir dessa perspectiva que o grupo criou, né, que vem de uma certa forma democratizar o acesso para muitas pessoas que, na maioria das vezes, não têm condições de frequentar um teatro, de poder, até por uma questão mesmo financeira, né? Esse cidadão que às vezes vai passando ali na rua e vê aquela apresentação e acaba, né, se interessando, tá? Então, esse grupo de teatro, eles montam esse espetáculo riquíssimo e eles têm um objetivo muito interessante, que é exatamente, né, propor o diálogo entre o popular e o erudito, ou seja, ele vem valorizar, né, os objetos, elementos, adereços da nossa cultura popular para essa poética cênica. Então, ele encontra nas tradições da nossa cultura popular elementos que vêm propor todo o enredo, né, dessa produção. Vejam só, a gente está vendo aí na imagem um fundo preto, né? E aí os artistas eles produziram uma cartolina preta que está segurado por um arco, né? Que provavelmente aí é utilizado
varão, né, para pescar, e uma lua para dar a ideia de noite. Esse guarda-chuva colorido também que vocês estão vendo na imagem traz exatamente uma ideia, ou melhor, uma referência muito forte a essa cultura, né, nordestina, o colorido, e aí a gente traz aí na mente várias referências, tá? E dessa forma, eles acabam popularizando, né, essa sua produção, essa dramaturgia. Então, o grupo de teatro Galvão, né, veja só, foi criado na década de 80, no ano de 1982, na cidade de Belo Horizonte. E esse grupo de teatro acabam, né, desenvolvendo uma pesquisa riquíssima, né? Eles criam, né, aliam, na verdade, esse rigor da pesquisa e busca vários tipos de linguagem para montagem de peças. E aí acaba trazendo uma forte comunicação com o público. Esse diálogo, né, do antigo, trazendo aí uma produção não, mas uma época, que é aí no caso de William Shakespeare, que traz exatamente esse antigo com o moderno. Então veja que esse princípio de dialogar, né, entre esses dois mundos através da peça, né, através de todo o enredo da peça, eles acabam de uma certa forma modernizando, tá? E é a partir daí que ele vem apelar, né, para essa imaginação. A imaginação tanto e a criatividade dos autores, como para com o espectador, que é a proposta fundamental, é chamar a atenção desse espectador para essa rica produção desse grupo de teatro. Gente, vamos fazer uma observação importante, que é sobre o palco italiano, que a gente estudou também. A gente sabe que o palco italiano, eles tinham uma proposta exatamente de permitir várias trocas de cenário, né? Tanto na frente do público ou por trás da cortina. Eles vinham, de uma certa forma, transpor algumas paisagens para poder compor a peça, né? E várias mudanças, né, desse espaço cênico, não convencional. Então, o que é que a gente percebe? Outra relação forte aí. O grupo Galvão, eles vêm de uma certa forma, né, encarar esse desafio trazendo aí elementos cênicos, utilizando o tradicional e o moderno, e ainda valorizando o que a gente tem de melhor. E aí foi dessa forma que eles conseguiram, né, montar a sua própria versão da peça Romeu e Julieta. Veja só, a peça Romeu e Julieta vem falar de uma grande tragédia, né? A história, ela se desenvolve em uma sacada de diversos cômodos, na verdade. Veja só, na época, lá em Verona, na Itália, a peça, ela se passou em vários ambientes, né? E aí, foi exatamente o que o grupo fez. O grupo tentou compor desses elementos que vocês estão vendo aí, o carro, né, uma escada, e aí a própria vestimenta que os artistas se utilizam para mostrar essa diversidade, né, espacial dentro do próprio texto. Então, eles criam aí inúmeros cenários, mudam de cena,
através de quê? Olha só, se vocês observarem outra imaginação que eles utilizaram, foi aí uma grande referência ao circo, né? Aí com músicas. Daí, gente, vocês poderiam, eu sugiro, inclusive, para vocês buscarem, se tiverem interesse, claro, porque aí a explicação, fazendo crítica e várias observações a respeito da peça, de todos esses elementos cênicos que compõem, vocês buscarem vídeos, né, sobre essas apresentações, que aí vocês vão ter um conhecimento melhor sobre essa apresentação. Então, vejam só, esse tipo de teatro, ele vem, acima de tudo, valorizar, né, e apelar para a imaginação. Essa imaginação, tanto dos autores, que eles utilizam aí vários objetos, vários elementos, como também do espectador que está assistindo, e aí ele se delicia, né, com risos, com choros, porque pelo fato de ser uma grande tragédia, esse clássico de Shakespeare. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido esse diálogo, né, entre os elementos cênicos, né, e a criatividade desses autores e desses espectadores ao assistir, que não deixam de usar aí as asas da imaginação. Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a essas discussões e principalmente falando ainda desse grande clássico, né, que é a obra Romeu e Julieta de Shakespeare. Muito obrigada e até a próxima.